Olá, pessoal, bom dia, boa terça-feira para vocês. Que Papai do Céu os abençoe imensamente e que vocês tenham uma terça-feira repleta de bênçãos e vitórias. Vocês sabem por que a minha monetização dos canais foi sequestrada pelo Tribunal Superior Eleitoral? Para quem não sabe, a minha monetização agora vai para uma conta judicial do Tribunal Superior Eleitoral a pedido do ministro Felipe Salomão. E o que aconteceu? Eu entrevistei o Felipe Barros, o relator na época do voto impresso, e o procurador Felipe Jimenez, que estava falando que tinha que ter contagem pública de votos para que tenhamos certeza que o nosso voto foi para quem a gente realmente escolheu. O TSE entendeu isso como uma tentativa de subverter as eleições. É uma coisa incrível. Eu quero subverter a ordem do país, eu quero atentar contra a democracia, eu quero subverter as eleições, mas eu não consigo convencer os meus filhos a comer legumes e vegetais. Eu sou muito boa mesmo nisso daí. Mas, enfim, o Barroso veio a público diversas vezes garantindo que a urna era 100% confiável e que essa história de voto impresso era bobagem, que não tinha por que desconfiar da urna, colocar a urna em xeque, questionar, porque ela era sensacional, mesmo usado em alguns países como o Butão, por exemplo. Mas o Barroso é corajoso e submeteu as urnas a testes. E olha só que legal. TSE identifica 5 vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, não há risco no resultado das eleições de 2022, mas o quinto ataque foi o que mais chamou a atenção e deixou a Polícia Federal um pouquinho preocupada. O quinto ataque realizado por peritos da Polícia Federal foi o mais grave. Os profissionais conseguiram invadir a rede de transmissão de votos das urnas e entrar na rede do tribunal. Entretanto, não conseguiram mexer no sistema e nem adulterar algum voto. Isso será averiguado pelo TSE. As outras investidas também mostraram possíveis debilidades do sistema. O primeiro ataque foi feito com acoplamento de um painel falso sobre o painel original da urna, que conseguiu ler os votos depositados. O segundo foi realizado por um desbaralhamento do boletim de urna, ou seja, os hackers conseguiram saber quem votou em quem e desfizeram o sistema de proteção. Já no terceiro ataque, os participantes do exame ultrapassaram a barreira da segurança de rede de transmissão, mas pararam na barreira da segurança na entrada da rede do TSE. O próprio ministro admitiu que essa invasão representa, sim, uma ameaça à segurança do sistema. Ora, então devemos nos preocupar, concorda? Pois é. O quarto ataque, por sua vez, focalizou o fone de ouvido da urna, que é utilizado para dar suporte às pessoas com deficiência visual. Com o equipamento de tecnologia Bluetooth, foi possível transmitir para outra pessoa que estava sendo dito na cabine. O voto de quem utilizasse esse sistema teria impacto, portanto, maneira de alterar a contagem final. Ou seja, as coisas não são tão seguras assim, e eu acho que eu mereço a minha monetização de volta, já que eu não estava fazendo nada, além de dar espaço para as pessoas que pensam ao mesmo tempo iguais e diferentes. Já que o deputado federal Felipe Barros não estava falando em contagem pública e o procurador Felipe Jimenez estava. Foi esse o meu grande crime, fazer o meu trabalho, dar espaço para as pessoas falarem. E claro que a coisa dá para ficar mais estranha quando o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, manda soltar o gordão do PCC, comparsa de André Repp, quando Daniel Silveira, além de ter ficado meses preso por um crime que ele não cometeu, que foi a violação da tornozeleira eletrônica, pagar a fiança de 100 mil, que ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, e continuar preso, agora impedido de dar entrevistas, o STJ achou por bem soltar o Fábio Dias dos Santos, que é considerado um dos principais chefes da facção criminosa, amigo do André Repp, também solto pelo STF alguns meses atrás, e olha só, ninguém sabe onde é que está o traficante. Mas deixa o traficante solto, qual é o problema?
Fachin não proibiu a polícia de subir os morros cariocas para fortalecer o narcotráfico? Pois é, parece que os figurões precisam dessa atividade um tanto quanto questionável para se manter no poder e se manterem milionários. Inclusive, o deputado federal Daniel Silveira não aceitou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, essa censura sem precedente que o ministro está impondo principalmente ao deputado federal, e recorreu. Daniel Silveira entra com recurso para conceder entrevistas. O deputado está sendo vítima de censura prévia, segundo a defesa. Claro que ele está sendo vítima de censura prévia, o que contradiz o próprio ministro Alexandre de Moraes, que uma live junto com Daniela Mercury e Orlando Silva, entre outras figurinhas da esquerda, como Jean Willis, afirmou que não faz censura prévia, que não gosta de censura prévia e que ele defende 100% a liberdade de expressão. Ele só não disse para qual lado esse 100% de liberdade. E por falar em STF, os governadores recorreram novamente ao STF para contestar a mudança do ICMS, que deixaria a nossa conta de luz mais barata. Parece que os governadores estão desesperados atrás de dinheiro para as eleições de 2022 e o que eles roubaram do dinheiro que o governo federal mandou para o enfrentamento da pandemia não foi o suficiente. Então, eles querem que nós continuemos pagando uma conta de luz altíssima para sustentar os próprios bolsos. Não esqueçam que esses mesmos governadores recorreram ao STF quando o presidente mandou abaixar o ICMS da gasolina e hoje culpam o próprio presidente pela gasolina alta. Governadores buscam STF para contestar as mudanças no ICMS. O documento assinado por Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal e coordenador do Fórum, foi encaminhado a Dias Toffoli. Anotem esses nomes para que vocês não votem, nem pensem em votar. Aliás, que façam bastante propaganda negativa na sua região contra esses governadores. Muitas pessoas não têm acesso a essas informações, trabalham o dia inteiro, chegam em casa super cansados, o acesso da internet é péssimo e não sabem exatamente o que está ocorrendo no país e acabam votando a partir de propagandas eleitorais, aquelas propagandas bem hollywoodianas, bem engana-trouxa, que retira o voto aí da população, engana a população achando que o Estado está uma maravilha, mas não está. Inclusive governadores lutando para que paguemos conta de luz muito mais alta do que temos que pagar. E para a gente finalizar, vamos falar da inutilidade da PGR. A PGR, quando tem que ir para cima do presidente Bolsonaro, vai, investiga, aceita as decisões do STF, manda abrir inquérito, inclusive o inquérito 4828, que na qual eu sofri a busca e apreensão dos atos antidemocráticos, não deu em nada, mas foi a pedido da PGR que ele foi aberto, não veio da ideia do Alexandre de Moraes. A PGR que pediu a abertura desse inquérito, mas deixaram Alcolumbre bem quietinho. Prazo se esgota e Procuradoria-Geral não denuncia Alcolumbre no caso dos 2 milhões de reais lá da rachadinha. A notícia crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal para denunciar o caso das rachadinhas do senador Davi Alcolumbre, que inclusive está atrapalhando a sabatina de André Mendonça, que finalmente foi pautada para amanhã, quarta-feira, foi enviada à Procuradoria-Geral da República em 5 de novembro pelo relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso. O regimento interno do STF fixa o prazo de 15 dias para que a PGR se pronuncie sobre a abertura do inquérito contra o político, acusado de embolsar mais de 90% do salário de 6 assessores de seu gabinete. Mas a PGR considerou o prazo impróprio e diz que o procurador-geral Augusto Aras até já tratou do tema com o presidente do STF, mas por ofício. E claro que perdeu o prazo. A PGR informa que o caso está sob análise e explica que, aspas, para atos de investigação criminal não há prazo definido para o MP atuar, fecha aspas, e Alcolumbre é acusado de recrutar 6 mulheres pobres na periferia de Brasília que aceitassem receber apenas 10% do salário de 14 mil, mas para o presidente Bolsonaro sempre teve prazo e a PGR sempre agiu com uma agilidade impressionante. Mas parece que o Alcolumbre tem aí algumas cartas na manga que está calando algumas pessoas. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. E antes que eu me esqueça, ontem eu e o Renato Gomes, o doutor Renato Gomes, estreamos um quadro chamado Por Trás da Notícia na TV Lado B.
E para quem quiser conferir o quadro, o link está aqui na caixa de informações e, claro, se inscrevam no canal novo. Fiquem todos com Deus e até mais.